Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Na videoaula de hoje nós finalizamos aí o capítulo 10, falando ainda mais um pouco sobre pilhas, certo? Então, material na mão e vamos lá. Para falar sobre pilhas e eletroquímica, né, que é o macro, a área maior que trata de pilhas, entre outras coisas, nós vamos falar então hoje sobre corrosão. Legal? O que é a corrosão? Nós encontramos aí quando uma chapa de ferro ela sofre o processo de oxidação, ela sofre consequentemente o processo de corrosão. O que é isso? É remoção do próprio ferro, certo? Que foi oxidado. Nesse caso, nós temos a formação aí do produto dessa reação de oxirredução chamado óxido de ferro, que também é encontrado naturalmente, certo? Bom, como que acontece essa corrosão? Acontece, gente, que o ferro, ao interagir com oxigênio e água, ele sofre uma reação de oxirredução, formando aí o óxido de ferro 3, ligados aí a moléculas de água. Isso forma pequenos cristais, que são os cristais de óxido de ferro hidratados. Por isso, esse pontinho aqui ligando o óxido de ferro com a água. Significa, isso daqui é a substância óxido de ferro hidratado. Ou seja, é a substância óxido de ferro ligado a moléculas de água para a formação dos cristais. Beleza, gente? Isso está aí. Esse é o processo de formação do óxido de ferro, também encontrado naturalmente. Certo? O que ocorre de fato aí, sem considerarmos a água, é a oxidação do ferro pelo elemento oxigênio. O elemento oxigênio, por sua vez, ele sofre o processo de redução, em que ele tem o número de oxidação, o NOx, diminuído de 0 para -2, certo? Sofrendo aí o processo de redução, ou seja, ele ganha elétrons. Ele diminui o seu número de oxidação, diminui o NOx, ganhando elétrons. De onde vêm esses elétrons? Do ferro, que ao sofrer o processo de oxidação, ele sofre uma alteração do número de oxidação de 0 para +3. Ou seja, ele sofre oxidação ao perder elétrons, aumenta o seu NOx. Certo, gente? Ou seja, temos aqui, resumidamente, uma reação de oxirredução. Beleza? Ou seja, simultaneamente um processo de oxidação e um processo de redução. Isso acontece, então, de forma natural quando uma superfície que contém ferro está em contato com a água e com o oxigênio do ar. Nesse caso, a formação da ferrugem, que é o próprio óxido de ferro hidratado. Beleza? Nesse caso, o agente redutor é o ferro, porque é quem sofre a oxidação, é a espécie que perde elétrons, e a espécie oxidante, o agente oxidante, é, no caso, o oxigênio juntamente com a água, que recebe os elétrons provenientes do ferro que sofreu a oxidação. Tá certo? Formando aí hidroxila, que no processo ocorre a combinação com o ferro. Ou seja, o processo de corrosão, ele na verdade não ocorre só com o ferro, ele pode acontecer com vários tipos de metais, e um deles é o zinco, que quando é em contato com ácido sulfúrico, também sofre o zinco, ele sofre uma oxidação e, portanto, o ácido sulfúrico é a espécie que vai ter o elemento que vai sofrer a sua redução. Então, com o zinco em contato com o ácido sulfúrico, ocorre a formação do sulfato de zinco e gás hidrogênio. Ou seja, é exatamente o hidrogênio que vai sofrer redução no processo e o zinco sofre a oxidação. Certo? Então a oxidação acontece pela perda de elétrons pelo átomo de zinco, formando então íons de zinco que vão parar na solução, certo? Vão parar na solução aquosa de ácido, ou seja, ocorre a corrosão dos pedaços de zinco, das placas ou do objeto de zinco que foi jogado no ácido sulfúrico. Ok, gente? Então, aquele pedaço de zinco, sofrendo o processo de oxidação, vai perdendo átomos porque a solução vai ganhando íons no processo de oxidação do zinco. Percebe aonde ocorre a corrosão, então, gente? E, consequentemente, então, a redução ocorre do hidrogênio ácido, o H+, recebendo os elétrons do zinco, formando aí gás hidrogênio no processo. Lembrando que o gás hidrogênio é um gás inflamável. Ok, gente? Mas está aí. Então a corrosão acontece pela remoção de átomos
de um determinado metal, porque esses átomos estão sendo convertidos a íons. Por isso, a corrosão. Então, o objeto metálico vai desaparecendo, vai se desfazendo, conforme seus átomos são perdidos, ok? E transformados, obviamente, numa outra substância. Como minimizar a corrosão, ou seja, uma proteção? Eis que surge então a técnica conhecida como galvanoplastia, certo? A técnica mais simples é revestir o metal que pode sofrer oxidação, revestir o metal com uma tinta ou qualquer outra forma que torne impermeável, ou seja, impeça o contato do metal com o oxigênio do ar, com o oxigênio e umidade do ar. E a outra forma é revestir esse metal com o que nós chamamos de metal de sacrifício, ou seja, é um metal que oxida mais facilmente, certo? No caso do ferro, é necessário revestir com zinco. Por quê? O zinco sofre oxidação mais facilmente do que o ferro. Então, o ferro estando revestido por zinco, quem vai sofrer oxidação no lugar do ferro é o zinco, certo? Por quê? O zinco, então, tem um potencial de oxidação maior que o ferro. Portanto, o ferro tem um potencial de redução maior que o zinco. Ok, gente? Portanto, o zinco é aquele metal que vai proteger o ferro, que vai sofrer a oxidação no lugar do ferro e, consequentemente, ele é o metal, o revestimento de sacrifício. Ok, gente? Tá aí, por isso que nós encontramos em alguns casos, em algumas casas inclusive, telhas de aço zincado, aço protegido por zinco. Então o aço permanece ileso, enquanto se alguma parte for oxidar, essa parte é o zinco. Beleza? É uma técnica que também é utilizada aí na conservação de alimentos, ou seja, diminui, né, o tempo de reação em que um alimento poderia se deteriorar, de acordo com os metais, os metais utilizados aí no revestimento interno, por exemplo, de uma latinha contendo alimento em conserva, certo? Então esses metais eles acabam diminuindo a taxa de reação que deterioraria um alimento. Isso é muito útil, então, certo? Com relação ainda à corrosão, nós temos agora uma parte um pouco mais física, um pouco mais matemática, que envolve a energia elétrica por trás do fenômeno, certo? Por quê? Nós já percebemos que a corrosão é um efeito de reações de oxirredução, certo? Portanto, é um processo que envolve transferência de elétrons de uma espécie que sofre oxidação para uma espécie que sofre redução. Ou seja, tem elétrons envolvidos e, portanto, tem energia elétrica. Ok? A energia elétrica nesses processos ela é medida sempre como a diferença de potencial, ou seja, a voltagem produzida nesse processo, vezes a carga elétrica envolvida em todo o processo, a carga total do processo. Ok, gente? Então, essa é a energia elétrica do processo em consideração. Cabe considerar que a unidade de energia, que é o joule, no caso da energia elétrica, equivale a 1 joule, equivale a 1 volt vezes coulomb. Legal? Bom, agora falemos sobre a constante de Faraday. A constante de Faraday ela é um valor constante, ou seja, um valor fixo, que corresponde à carga de um elétron multiplicada por 1 mol de elétrons. Ou seja, nós queremos saber aqui a carga total de 1 mol de elétrons. Lembrando que 1 mol corresponde à quantidade de 6 vezes 10 elevado a 23. Se temos 1 mol de elétrons, temos essa quantidade de elétrons. E, portanto, como cada elétron carrega essa pequeníssima quantidade de carga, 1 mol de elétrons vai carregar o produto da carga elementar, certo? Pela quantidade de 1 mol, e nesse caso nós temos aí, arredondando, o valor de 96.500 coulombs por mol. Essa é a constante de Faraday, ou seja, é a carga total que carrega 1 mol de elétrons. 1 mol de elétrons carregam esse valor de carga. Necessariamente é um valor negativo, porque o elétron tem carga negativa. Mas aqui nós vamos usar o valor em módulo. Ok, gente?
Temos aí então a constante de Faraday, 96.500 coulombs por mol, ok? Bom, dessa constante de Faraday, então nós temos aí que o valor total de carga ele corresponde ao número de mols de elétrons, certo? Esse N corresponde ao número de mols, vezes a constante de Faraday. Ok? Essa é a carga total envolvida em um processo, que por sua vez é essa que nós estamos reconhecendo aqui na nossa equação da energia elétrica. A carga total de um processo é o número de mols de elétrons vezes a constante de Faraday, que corresponde a 1 mol. Tá certo? Isso é a carga total de um processo aí eletroquímico. Beleza? E aí isso nos permite calcular a energia elétrica envolvida no processo. Agora, a energia elétrica também ela é correspondente ao negativo do trabalho da força elétrica. Isso vocês aprendem na disciplina de física. Pois é. Então, o trabalho da força elétrica é o negativo da energia elétrica e vice-versa. O que corresponde, por sua vez, ao que nós chamamos de ΔG. Ou seja, o que é esse ΔG? Nós chamamos ΔG de energia livre de Gibbs. Em algum momento vocês devem ter escutado. Se não escutaram, é a primeira vez. Ela nada mais é do que um valor que expressa a espontaneidade, obviamente, expressa numericamente, tá? Mas, essencialmente, ela vai significar para a gente sobre a espontaneidade de uma reação, certo? De modo que, se a energia livre de Gibbs tem um valor negativo, isso significa que a reação é espontânea e, consequentemente, a diferença de potencial, ou seja, a voltagem envolvida no processo, vai ser positiva para uma reação espontânea. Certo? Conclusão, a reação vai sempre ser espontânea se a energia livre de Gibbs é negativa e a diferença de potencial é positiva. Certo, gente? Bom, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Até a nossa próxima videoaula e que a força esteja com vocês. Valeu, pessoal, até a próxima.